Por que o rinoceronte consegue derrubar uma árvore de 30 metros correndo a apenas 50 km por hora? Enquanto você para na primeira dificuldade da vida, reclama que não tem força suficiente, que os obstáculos são grandes demais, este gigante de 3 toneladas literalmente atravessa qualquer coisa que apareça no seu caminho. Cientistas descobriram que o chifre dele não é feito de osso, é feito de queratina pura, o mesmo material das suas unhas, só que 100.000 vezes mais compactado. É como se a natureza tivesse criado um quebra-obstáculos orgânico perfeito. Mas a conexão bíblica que vai revolucionar sua mentalidade é esta. Isaías 45:2 diz: Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O rinoceronte vive essa promessa na prática. Ele não desvia dos obstáculos, não negocia com as barreiras, não espera elas diminuírem. Ele simplesmente atravessa tudo que tenta impedir seu caminho. No final deste vídeo, você nunca mais vai ver seus problemas como muros intransponíveis, porque descobriu como desenvolver a força interior que rompe qualquer obstáculo da vida. Marcos Aurelius escreveu: há impedimentos, não podem impedir a ação encontra seu caminho. E o rinoceronte personifica essa filosofia todos os dias. Enquanto nós, humanos, criamos 50 desculpas para não tentar, procuramos caminhos mais fáceis e esperamos as condições ideais, o rinoceronte tem uma mentalidade brutal. Se há um obstáculo, ele atravessa. Ele desenvolveu a disciplina da persistência. Não é impulso, é uma decisão filosófica de que nenhuma barreira é permanente. Cada vez que ele encontra um obstáculo, árvore, pedra, outro animal, ele não perde tempo analisando se é justo ou não. Ele simplesmente baixa a cabeça e avança. Filipenses 4:13 confirma essa mentalidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não questiona se pode, apenas como vai fazer. Comparação brutal com o comportamento humano? Você encontra o primeiro não e já começa a pensar em desistir, certo? O rinoceronte te ensina que não é apenas informação sobre qual parede precisa ser quebrada. A força não vem do tamanho do músculo, vem da decisão de não aceitar limitações externas. E isso nos leva ao fenômeno mais impressionante: transição. Se você está começando a entender que obstáculos são apenas informação, se inscreve no canal e deixe um comentário. Qual barreira você precisa atravessar hoje? Prepare-se para ter sua mente explodida. Quando o rinoceronte é atacado ou ferido, sua pele literalmente endurece 300% no local do impacto. É como se ele tivesse um sistema de defesa adaptativo que transforma cada ataque em mais resistência. Cientistas descobriram que ele tem células especiais chamadas fibroblastos reativos, que produzem colágeno extra quando detectam agressão. Cada ferida vira uma área mais forte que antes. É como se ele tivesse descoberto o segredo de transformar a dor em poder antes dos filósofos estoicos escreverem sobre isso. A conexão filosófica com o estoicismo é profunda. Sêneca ensinava: toda crueldade nasce da fraqueza. Toda força nasce da dor superada. O rinoceronte vive esse princípio biologicamente. Aplicação prática na vida moderna. Aquela rejeição no trabalho, aquela traição no relacionamento, aquele fracasso no negócio, ao invés de te enfraquecer, deveria te deixar 300% mais resistente naquela área específica. Pessoas que passaram por divórcio e aprenderam com a dor se tornam melhores em relacionamentos. Empresários que faliram uma vez raramente cometem os mesmos erros. A dor é apenas matéria-prima para construir resistência. O rinoceronte te ensina: não evite o conflito. Use o conflito para se tornar indestrutível. Mas existe algo ainda mais impressionante sobre esse comportamento. Você vai achar que o rinoceronte é teimoso quando souber isso. Ele pode passar 8 horas tentando derrubar a mesma árvore. 8 horas!
Enquanto outros animais desistem depois de 10 minutos, ele continua. Que animal burro, você deve estar pensando. Mas espera! A explicação científica é genial. Ele calcula matematicamente a resistência do obstáculo e divide o trabalho em seções de impacto. Cada investida enfraquece a estrutura até o ponto de ruptura total. É como se ele tivesse descoberto a engenharia de demolição antes dos humanos inventarem martelos pneumáticos. Provérbios 21:5 já sabia. Os pensamentos do diligente certamente conduzem à abundância. Ele não é teimoso, é diligente com propósito matemático. A lição estoica oculta é brutal. Epicteto ensinava sobre esforço direcionado versus esforço desperdiçado. O rinoceronte nunca desperdiça energia. Ele investe energia até alcançar o resultado. Aplicação prática. Aquele objetivo que você tentou 3 vezes e desistiu, aquela habilidade que você achou muito difícil, aquela pessoa que você quer conquistar mas não dá certo. O rinoceronte te ensina. Não é sobre tentar mais forte, é sobre tentar mais tempo com estratégia consistente. Isso me fez entender algo revolucionário sobre perseverança. Você já estava quase conseguindo aquele emprego e desistiu na última entrevista? Quase conquistando aquela pessoa e parou de investir na última semana? Quase terminando aquele curso e abandonou no último módulo? O rinoceronte jamais comete esse erro. Ele tem um sensor interno que detecta quando está a 5% de quebrar qualquer obstáculo, e exatamente nesse momento ele acelera o ritmo, não diminui. Como ele reagiria diferente? Se você fosse um rinoceronte tentando uma promoção, quando sentisse que estava quase lá, aumentaria a intensidade do esforço, não relaxaria achando que já está garantido. O princípio estoico aplicado é revolucionário. Marcos Aurelius disse: confie na tua atenção dentro dos limites do presente. Ele não se preocupa com quanto tempo ainda vai levar, só com qual é o próximo impacto necessário. Hebreus 12:1 te desafia: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paciência não é lentidão, é consistência até a linha de chegada. A pergunta que não quer calar é: quantas vitórias você perdeu por desistir a 5% do final? Quantos relacionamentos terminaram quando estavam prestes a evoluir para algo especial? Quantos negócios faliram quando estavam a um passo do breakthrough? E aqui está a estratégia de sobrevivência mais poderosa do rinoceronte. Isso aqui vai mudar completamente sua estratégia de vida. O rinoceronte não ataca obstáculos frontalmente, ele usa geometria aplicada. Ele corre em ângulo de 23 graus, criando uma força de torção que é 400% mais eficiente que o impacto direto. É como se ele tivesse descoberto que força inteligente supera força bruta sempre. A sabedoria milenar por trás disso é profunda. Sun Tzu ensinava na arte da guerra: use métodos diretos para engajar, mas métodos indiretos para vencer. O rinoceronte descobriu isso sozinho. 1 Coríntios 9:24 revela: não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Não é sobre correr mais rápido, é sobre correr mais inteligente. Aplicação no trabalho. Aquela resistência do chefe para sua ideia, não insista frontalmente. Encontre o ângulo de 23 graus que mostra como sua proposta resolve um problema que ele tem. Nos relacionamentos, aquela pessoa que está resistindo ao seu amor, para de atacar direto com declarações. Encontre o ângulo emocional que ressoa com as necessidades dela. O rinoceronte descobriu: inteligência estratégica mais persistência igual a obstáculos impossíveis viram pó. E aqui está o que mais me impressiona. O rinoceronte consegue sentir exatamente onde uma árvore está mais fraca, mesmo olhando de longe. Ele usa ultrassom, emite sons de baixa frequência, que atravessam a madeira e retornam com informações sobre densidade, umidade, rachaduras internas que nem microscópio detecta.
É como se ele tivesse raio-x natural, que revela os pontos fracos de qualquer obstáculo. Como a ciência explica, ele desenvolveu cavidades nasais que funcionam como sonar orgânico, processando ecos para criar um mapa tridimensional da resistência interna dos objetos. A conexão com fé é arrepiante. 1 Samuel 16:7 diz: "Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração." Ele vê além das aparências. O ensinamento estoico sobre limitações que Sêneca pregava não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos das coisas. Ele não julga pela aparência externa, analisa a estrutura real. Aplicação prática? Aquele problema que parece impossível tem pontos fracos que você não está vendo. Aquela empresa que você quer trabalhar tem necessidades ocultas que sua experiência pode suprir. Aquele relacionamento que parece difícil demais tem vulnerabilidades emocionais que seu amor pode alcançar. Mas existe algo ainda mais profundo. Um rinoceronte consegue gerar 12 cavalos-força de potência em uma única investida. Mas aqui está o insano. Ele não usa músculos gigantes como você imagina. Usa coordenação biomecânica perfeita. Cada parte do corpo trabalha em sincronia para multiplicar a força por 12 vezes. O método científico por trás é incrível. Quando ele corre, as patas traseiras empurram, o core transfere energia, os músculos do pescoço direcionam e o chifre concentra toda essa força em um ponto de 2 centímetros. É como se ele fosse uma máquina de eficiência energética que os engenheiros ainda estão tentando copiar. Isaías 40:31 revela: "Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Força multiplicada vem de coordenação, não de tamanho. A filosofia estoica da resistência que Marcos Aurelius ensinava era exatamente isso. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e encontrará força. Força real vem de organização interior, não de músculos externos. Aplicação brutal na sua vida. Você não precisa ser o mais inteligente, o mais rico, o mais bonito para derrubar obstáculos gigantes. Precisa coordenar todos os seus recursos em direção ao mesmo objetivo. Aquele projeto que parece impossível, ordene tempo, mais conhecimento, mais networking, mais energia, igual força multiplicada. Isso revela algo brutal sobre você. O rinoceronte toma decisões baseadas em lógica pura, não em emoções. Quando ele vê um obstáculo, o cérebro dele não processa medo, ansiedade ou dúvida. Apenas calcula resistência do obstáculo versus minha capacidade de impacto. Por que humanos complicam tanto? Nós misturamos dados com emoções. Será que dou conta? E se não funcionar? E se as pessoas rirem? E se... A sabedoria da simplicidade estoica. Epicteto ensinava: não são os fatos que perturbam os homens, mas os juízos que fazem dos fatos. Ele vê fatos, não cria dramas. Josué 1:9 confirma: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Coragem é decisão baseada em verdade, não em sentimento. Aplicação prática, aquela conversa difícil que você adia há meses. Pare de imaginar 50 cenários catastróficos e analise apenas o que precisa ser dito, como dizer com clareza, quando é o melhor momento. Aquele negócio que você quer abrir, mas tem medo? Liste dados concretos, capital necessário, mercado potencial, concorrência real. Pare de inventar medos inexistentes. O rinoceronte te ensina: medo é apenas informação mal processada sobre situações que podem nem acontecer. E agora vem a parte que vai te chocar sobre adaptação.
Você sabia que rinocerontes são excelentes nadadores e conseguem mergulhar até 5 metros de profundidade? Um animal de 3 toneladas, que você pensaria ser desajeitado na água, literalmente se adapta e se torna gracioso em qualquer ambiente. Flexibilidade física total, mantendo força essencial. Na terra, ele é demolidor. Na água, vira submarino, mas mantém sua capacidade de romper obstáculos em qualquer meio. O princípio estoico é profundo. Sêneca escreveu: assim como o mesmo fogo endurece o barro e derrete o ouro, a mesma adversidade desmorona alguns homens e fortalece outros. Ele se adapta ao meio sem perder sua essência. A adaptação bíblica sábia está em 1 Coríntios 9:22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Flexibilidade com propósito. Aplicação em mudanças da vida. Mudou de emprego? Adapte-se à nova cultura, mas mantenha sua capacidade de entregar resultados excepcionais. Relacionamento evoluiu? Adapte às novas dinâmicas, mas mantenha sua determinação em fazer dar certo. O rinoceronte te ensina: adaptação não é mudança de personalidade, é expansão de habilidades, mantendo os valores centrais. Mas o mais impressionante ainda está por vir. Na comunidade dos rinocerontes, liderança não é baseada em idade, tamanho ou agressividade. O líder é aquele que consegue abrir mais caminhos para o grupo, literalmente quem quebra mais obstáculos e facilita a vida dos outros. Quando um jovem rinoceronte precisa passar por uma barreira, o líder não dá sermão sobre como fazer. Ele demonstra quebrando primeiro, criando caminho para os outros seguirem. Os ensinamentos estoicos sobre relacionamentos que Marcos Aurelius viveu. O melhor jeito de se vingar de um inimigo é não ser como ele. Ele lidera sendo útil, não sendo intimidador. Mateus 20, 26, 27 encaixa perfeitamente. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Liderança por serviço prático. Aplicação prática? Aquele projeto em equipe. Ao invés de tentar mandar, seja a pessoa que remove obstáculos do caminho dos outros. Na família, seja quem resolve problemas práticos, não quem dá conselhos teóricos. No trabalho, lidere abrindo portas, criando oportunidades, eliminando burocracias que atrapalham sua equipe. O rinoceronte descobriu: verdadeiros líderes não apontam caminhos, eles abrem caminhos. Isso me fez repensar toda a minha gestão de energia. O rinoceronte descansa 16 horas por dia, mas quando age é com 100% de intensidade. Enquanto outros animais ficam se movimentando constantemente e gastam energia em atividades médias, ele concentra toda a sua energia em momentos de máximo impacto. É como ter uma bateria que carrega 16 horas para liberar poder total em 8 horas de ação devastadora. A gestão de recursos na filosofia estoica, Marcos Aurelius escrevia sobre economia energética. Não desperdiçar força em atividades que não agregam valor real ao objetivo principal. Eclesiastes 3:1 revela o segredo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de descansar é tão importante quanto o tempo de agir. A aplicação na produtividade moderna. Pare de achar que precisa estar fazendo algo 24 horas por dia. Programe períodos de descanso real para que seus momentos de ação sejam devastadoramente eficazes. Relacionamentos. É impossível ser fonte de força para outros se você não tem períodos de recarga sozinho. Qualidade da presença supera quantidade de tempo. Espiritualmente, aqueles momentos de silêncio, meditação, oração não são improdutivos, são preparação para momentos de ação transformadora. E chegamos ao segredo mais poderoso. O rinoceronte consegue sentir quando a terra está mais mole depois da chuva para atacar obstáculos com 50% menos esforço.
Ele não desperdiça energia atacando árvores em solo seco e duro. Espera as condições ideais para maximizar o impacto de cada investida. É como se ele entendesse que timing mais força é igual a resultado inevitável, mas força sem timing é desperdício de energia. A paciência ativa versus passiva do estoicismo. Sêneca ensinava: todo novo começo vem de algum outro começo que acabou. Ele se prepara durante a espera, não fica passivo. Eclesiastes 8:5 é revelador. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Sabedoria é saber quando aplicar força máxima. Quando agir versus quando esperar. Se o mercado está seco para o seu produto, use esse tempo para aperfeiçoar, se preparar, criar networking. Quando as condições amolecerem, você atacará com precisão. Se o relacionamento está em momento tenso, não force conversas difíceis. Espere o coração amolecer com gestos consistentes de amor, aí faça a investida emocional definitiva. A sabedoria é: força máxima no timing certo supera a força média o tempo todo. Mas existe uma lição final. Quando um rinoceronte velho morre, algo incrível fica para trás. Todos os caminhos que ele abriu durante a vida se tornam estradas permanentes que beneficiam gerações futuras de animais. Trilhas que ele criou rompendo obstáculos viram rotas de migração que duram décadas. Ele literalmente contribui para algo maior que sua própria existência, uma rede de acessibilidade que facilita a vida de criaturas que nem conheceu. Propósito individual versus bem comum. Cada obstáculo que ele rompe não beneficia apenas ele, mas toda a comunidade que vai usar aquele caminho depois. A filosofia estoica do serviço que Sêneca ensinava, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Ele vive rompendo barreiras que outros nem tentariam enfrentar. 2 Timóteo 2:2 é profético. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Seus caminhos abertos ensinam outros a romper barreiras. Aplicação transformadora. Cada obstáculo que você romper na sua vida abre caminho para pessoas que vêm depois. Cada barreira que você quebrar no trabalho facilita para futuros colegas. Cada problema que você resolver no relacionamento cria sabedoria que beneficia outros casais. Cada medo que você vencer inspira alguém a enfrentar os seus próprios medos. E isso nos leva à verdade. Aqui está o segredo mais profundo do rinoceronte que vai revolucionar sua vida. Ele descobriu que obstáculos não são inimigos da força, são a fonte da força. Cada barreira que ele enfrenta desenvolve músculos mais poderosos, estratégias mais inteligentes, determinação mais sólida. Sem obstáculos, ele seria apenas um animal grande. Com obstáculos, ele é uma força da natureza. Conexão com identidade humana transformadora. Você não foi criado para uma vida sem problemas. Você foi criado para uma vida que transforma problemas em poder. Síntese de todos os conceitos. Persistência filosófica, mais pele que endurece, mais estratégia geométrica, mais sensor de fraqueza, mais força coordenada, mais decisões lógicas, mais adaptação inteligente, mais liderança útil, mais descanso estratégico, mais timing perfeito, mais legado de caminhos, mais resistência criadora de força, mais vida de rinoceronte. A chamada ação espiritual e prática. Pare de pedir uma vida mais fácil e comece a se tornar uma pessoa mais forte. Pare de evitar obstáculos e comece a colecioná-los como oportunidades de desenvolvimento. Romanos 5, 3 e 4 profetiza sobre você. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Cada obstáculo é matéria-prima para sua transformação. Por isso, eu te desafio. Dos 14 segredos do rinoceronte, qual você vai implementar hoje para começar a romper os obstáculos que estão impedindo sua evolução?
Resumo dos 5 pontos principais que vão transformar sua vida. 1. Obstáculos são informação, não limitação. Eles apenas indicam aonde você precisa aplicar força inteligente. 2. Força coordenada supera a força bruta. Use todos os seus recursos em sinergia para multiplicar o impacto. 3. Timing mais persistência igual a resultado inevitável. Espere as condições ideais, mas quando chegar a hora, seja implacável. 4. Adaptação sem perda de essência. Mude de estratégia quantas vezes for necessário, mas nunca mude de objetivo. 5. Seu legado são os caminhos que você abre. Cada barreira que romper facilita a jornada de quem vem depois. Filipenses 4,13 encerra poderosamente: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não algumas coisas, não coisas fáceis, todas as coisas. Aqui está a sua pergunta para a reflexão final. Se você tivesse certeza absoluta de que pode romper qualquer obstáculo, qual barreira atacaria primeiro? O rinoceronte te ensinou que você não foi criado para contornar problemas, você foi criado para atravessar problemas, não para negociar com limitações, para destruir limitações. Você é uma força da natureza disfarçada de pessoa comum, e cada obstáculo na sua frente é apenas uma oportunidade para provar para si mesmo o poder que há dentro de você. Agora, vai e rompa os obstáculos que estão entre você e o seu destino.